Tudo beleza? Preparados para mais uma aula de física? Hoje falaremos do princípio de Pascal, quarta e última aula do tema hidrostática. Hoje você entenderá como que um simples toque nos freios de um carro consegue pará-lo. Quer saber? Então vem comigo! O princípio de Pascal afirma que uma variação de pressão aplicada a um fluido incompressível contida em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Blaise Pascal, 1653. Como assim, professor? Se você aplicar uma força aqui, por exemplo, sobre essa seringa, transmitindo então uma variação de pressão dentro deste líquido, dentro dessa água aqui contendo uma formiguinha, por exemplo, com essa aplicação da força sobre esta área, então você está adicionando uma pressão aqui. Esta variação da pressão, ela vai ser distribuída em todas as partes do líquido e também sobre as paredes do recipiente. Então, professor, quer dizer que se eu apertar muito ali, tampando a seringa, do outro lado, na pontinha, a formiga pode até implodir, pode até amassar ela. Exatamente, porque a pressão vai ser transmitida para todos os pontos do líquido. Isso é o princípio de Pascal. Aqui nós temos uma aplicação do princípio de Pascal, o elevador hidráulico. Esse elevador automotivo, usado muito aí nas oficinas mecânicas. Outro exemplo aí de elevador hidráulico. Veja que o funcionamento é praticamente o mesmo, Você colocando a força ali, fazendo variar a pressão no fluido, no líquido, faça com que aquela plataforma suba. Vocês viram aí alguns exemplos do princípio de Pascal, que é o elevador hidráulico, que quando você aplica uma pressão, então, por meio de uma força em um ponto de um líquido, você transmite essa variação de pressão para o outro ponto, para todos os pontos, não é isso? Aí vocês viram então aí o elevador hidráulico, no caso dos carros, automotivos ali, para serem suspensos, para trocar o óleo, fazer a manutenção do carro. Ali também de algumas pessoas sendo elevadas na construção civil, enfim, ou elevar cargas, Em supermercados também você vê. E nós podemos então agora entender como que é feita então essa transmissão de pressão de um lado para o outro. Vamos assistir um vídeo primeiramente? Para ilustrar o princípio de Pascal, usaremos 6 massas de 200 gramas cada e 2 seringas de vidro com água com corante e de diâmetros diferentes, que estão acopladas por uma mangueira. Esse aparato funciona como um elevador hidráulico, que é um dispositivo no qual se pode aplicar o princípio de Pascal. Podemos colocar peso sobre uma das seringas de vidro e elevá-los por meio da pressão exercida sobre a outra seringa. A pressão é a mesma nos dois lados da seringa, e sabemos que a força é o produto entre a pressão e a área das seringas. Desta forma, quanto maior a área, maior será a força exercida pelo êmbolo da seringa. Para demonstrar, colocaremos 800 gramas sobre a seringa maior. Com apenas a metade desta massa, ou seja, 400 gramas sobre a seringa menor, é possível se elevar o dobro desta massa. Essa é uma maneira de multiplicar a força usando dispositivos hidráulicos, baseados no princípio de Pascal, que diz que a pressão exercida num ponto de um líquido é transmitida para todos os pontos do líquido. Este princípio pode ser aplicado em diversos dispositivos em que se quer transmitir força por meio da pressão exercida num ponto do líquido, como pudemos observar neste experimento. Vocês viram aí, basicamente, como um elevador automotivo funciona. É o que vamos tratar agora, certo? Então nós temos aqui o elevador hidráulico, onde nós temos de um lado
uma área pequena, uma área A1, por exemplo, a criança aqui sobre este êmbolo móvel, né? Sobre esta área aqui que pode livremente abaixar ou levantar. E do outro lado, um objeto mais pesado, de maior massa, certo? Sobre uma área A2, uma área maior. Então haverá uma variação de pressão neste líquido todo por conta desta força F1, que seria o peso da criança, aplicada sobre este fluido. Então, esta criança vai exercer uma força sobre esta área 1, causando aqui uma variação de pressão que vai ser transmitida, de acordo com o princípio de Pascal, para o outro lado, certo? A pergunta que eu faço é, se eu te desse o raio 1 e o raio 2, digamos que este aqui, o raio 2, seja 4 vezes maior, né? 4 metros. A massa da criança de 50 kg, e perguntaria, qual massa de um objeto que eu poderia colocar do outro lado, do lado direito, para manter em equilíbrio este sistema? E qual seria também a altura que este carro aqui iria se erguer se a criança abaixasse ali 1,60 m? Se daqui até aqui fosse H1, que é igual a 1,60 m. Então, qual seria aquela altura H2 aqui que o carro iria levantar, certo? Então, duas perguntas, qual a massa do carro e qual a altura. Veja, eu já coloquei uma altura bem pequenininha aqui, porque este volume aqui, que eu destaquei de verde, esse verdinho aqui, ó, que ela vai baixar até nessa posição, não é isso? É igual aquele volume ali vermelhinho, não é? Desses dois cilindros, esse volume 1, vamos até escrever isso agora. Este volume 1 aqui vai ser igual ao volume 2, que é transmitido lá para o outro lado. Então, isso aqui você já tem uma fórmula, né? Uma formulazinha nós já temos aqui, que podemos utilizar daqui a pouco. O volume 1 vai ser igual ao volume 2. E o que já havíamos falado é que a variação de pressão de um lado vai ser transmitida para o outro lado. Então, aqui nós vamos ter um ΔP que vai ser transmitido para o outro lado. ΔP vai ser igual, então, a o ΔP do outro lado, ΔP1 igual a ΔP2, e ΔP é justamente a força 1 sobre a área 1, e o ΔP2, a força 2 sobre a área 2. Então, isso aqui também é uma outra fórmula. Eu vou destacar aqui ΔP1 igual a ΔP2, e como pressão é força sobre área, acaba que chegamos nesta expressão aqui, F1 sobre A1, F2 sobre A2. É o que vamos utilizar. Beleza? Olha, sendo F1, neste caso, igual ao peso da pessoa 1, e F2 igual ao peso do carro, né? Do objeto 2, então nós podemos fazer assim, ó. Peso 1 seria massa vezes gravidade, dividido por área, que é πr1 ao quadrado. E do outro lado vai ficar m2 vezes g, dividido por πr2 ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar algumas coisas, gravidade com gravidade, π com π, e escrever, melhorar essa fórmula aqui, ó, escrevendo ela desse jeito aqui. Pegamos a massa 2 passando aqui para baixo, para o denominador, e esse R1 ao quadrado passando para cima. Então, trocando esses dois de lugar, como que fica? Vai ficar assim, M1 sobre M2 vai ser igual ao R1
sobre R2 elevados ao quadrado, porque cada um está elevado ao quadrado. Então, eu posso pôr o quadrado de fora assim, não é? Pronto, posso deixar assim. Beleza? Então, essa expressão aqui, ΔP1 igual a ΔP2, que é o que o princípio de Pascal afirma, vai resultar nisso aqui, ó. Vai resultar nisso aqui. E o que é isso aqui? Vamos analisar essa fórmula que chegamos agora. Olha, se M1 sobre M2 é igual a razão entre os raios elevado ao quadrado, significa se um raio for o quádruplo do outro, como é o caso desse exemplo, dessa questão, 4 vezes maior o raio, onde está o carro em relação a onde está a pessoa, isso elevado ao quadrado vai dar 16. Quer dizer que a massa que eu vou poder colocar do outro lado vai ser 16 vezes maior do que eu coloco do lado esquerdo, que está a criança. Então, pega ali 50 kg vezes 16 e obter a resposta, 800 kg. Certo? Vamos fazer a conta? Vamos escrever aqui agora. Olha, essa equação eu vou chamar de equação número 1. E com essa equação número 1, eu vou obter a massa 2, que é a primeira pergunta que foi feita. Tá? Então, substituindo nessa equação número 1, nós teremos 50 dividido por M2 é igual a 1 sobre 4 ao quadrado. Como eu havia falado, 50 sobre M2 é igual a 1 sobre 16. Multiplicando cruzado, nós teremos que M2 é igual a 50 vezes 16, 800 kg. Daria para fazer até de cabeça, certo? Então, lembra dessa última expressão que eu cheguei? M1 sobre M2 é igual a R1 sobre R2 ao quadrado. E você lembrando disso, que quanto maior for o raio do outro lado, ou o diâmetro do outro lado, você levando essa diferença ao quadrado, por exemplo, é 4 vezes maior, então 4 ao quadrado é 16, então vai ser 16 vezes maior a massa que eu vou poder colocar dali. É isso, certo? Da mesma forma, nós encontramos a altura aqui 2 em relação à altura 1. Nós vamos ver que, como o volume 1 é igual ao volume 2, nós podemos escrever a seguinte equação. Já que V1 é igual a V2 e volume é igual à área da base vezes a altura, então nós teremos que área 1, que é πr ao quadrado, 1 vezes H1, é igual a πr ao quadrado do segundo vezes a altura do segundo. Nós podemos simplificar o π com π, da mesma forma. Podemos deixar de um lado as alturas, então passo o H2 para a esquerda e passa o R1 para a direita. Note que aqui agora ficou R2 sobre R1, ali tinha ficado R1 sobre R2. Então aqui é inversamente proporcional. Então se você tem a altura 1, no caso aqui, 1,60 m, altura 1, é maior do que a altura 2, o raio 2 sendo maior que o raio 1, então a altura 2 vai ser menor. É inversamente proporcional. Quanto maior o raio, menor vai ser a altura, certo? E dá para fazer também da mesma forma por essa regra de 3 inversa. Pensando assim, ó, até de cabeça. 1,60 m, bom, aumentou 4 vezes a área. 4 ao quadrado, 16. Então quer dizer que vai subir 16 vezes menos. 1,60 m dividido por 16 dá quanto? 10 centímetros. Então vai subir apenas 10 centímetros. Vamos colocar na formulazinha para ver como fica? Então, jogando nessa expressão aqui, que eu vou chamar de expressão número 2. Expressão número 2. E essa aqui nós já utilizamos a expressão número 1. Deixa eu colocar de roxinho aqui também, ó.
Pronto. Agora, na expressão número 2, vai ficar de que maneira? H1, que é igual a 1,60 m, sobre o H2 que eu quero saber, é igual ao R2, que é 4, dividido por R1, que é 1. Isso ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Multiplicando cruzado, fica 16H2 igual a 1,60 m. Portanto, H2, vamos colocar aqui mesmo, ó. Portanto, H2 igual a 0,10, colocar 0,1 metros, ok? 0,1 metros, então, é a resposta que obtivemos. Claro, se você vai fazer uma força menor de um lado, né, para levantar um objeto muito mais massivo, né, do outro, então você paga um preço para isso, né? Qual o preço que você paga? Se você faz 16 menos força para levantar, então você vai levantar 16 vezes menos a altura, certo? Com isso, você poderia me perguntar assim: mas professor, vai subir só 10 centímetros? E se eu quisesse subir o carro 1 metro? Eu teria que abaixar ali 16 metros? 16 vezes mais? Resposta é sim, mas pode ter outro jeito. Que outro jeito? Vamos ver agora numa simulação. Como vimos no elevador hidráulico, aqui se eu acionar aqui para descer 1,60 m, por exemplo, aqui vai subir só um pouquinho, não é mesmo? 10 centímetros, pela conta que fizemos. Olha só, está descendo ali, ó. O líquido está tendo uma variação de pressão que vai ser transmitida para o outro lado. Mas o que eu posso fazer? Eu posso ter uma alavanca aqui e duas chaves, essas duas vermelhinhas aqui, de tal forma que, se eu pegar a alavanca e fazer esta pressão, aqui essa variação de pressão do outro lado, olha em câmera lenta, aqui, enquanto tiver a alavanca descendo, o líquido, o óleo, vai vir para esse recipiente aqui, só que quando estiver subindo, ela vai fechar e essa outra aqui vai abrir, tirando desse reservatório aqui embaixo. Veja. E se eu fizer isso várias vezes, então colocando aqui em câmera rápida agora, ó, se eu fizer em várias vezes, então eu abaixo ali, jogo o líquido para essa parte aqui, nessa coluna onde o carro vai levantar. Quando eu volto a alavanca para cima, eu puxo o óleo do reservatório, fechando a outra válvula e abrindo essa, fechando aquela, certo? Eu posso fazer isso diversas vezes, manualmente, né? Ou colocando o motor para fazer isso no lugar que eu fizer manualmente. Beleza? Pronto, ó. Então, eu consigo levantar o carro fazendo pouca força do lado de cá. Depois, se eu quiser abaixar o carro, eu posso simplesmente parar aqui, deixar esse óleo fluir para o reservatório. Aquela válvula de cima ali vai estar tampada, ó. Então, o carro vai descendo suavemente. Olha só. Tem diversos tipos de elevadores, como esse aí que vimos anteriormente. É usado aquele sistema de bombeamento. Em poucos minutos, olha, esse homem ele consegue, fazendo o movimento de bombeamento ali, uma alavanca, erguer aqueles dois rapazes nesse elevador hidráulico. E depois, para baixar,
É só acionar um botãozinho e vai baixando naturalmente. E será que podemos utilizar o elevador hidráulico ao invés de elevar alguma coisa para quebrar alguma coisa? É a prensa hidráulica. A prensa hidráulica você coloca uma força pequena de um lado e transmite uma força grande do outro lado, pela variação de pressão de um lado para o outro. Está aí o esquema montado. E agora você consegue quebrar aquela noz fazendo a força pequena de um lado e ela vai ser multiplicada do outro lado. E aqui temos vários exemplos que como é grande o poder de uma prensa hidráulica. Olha só, essa prensa aí, ela quebra com facilidade vários objetos. Olha só o que acontece com o machado, o extintor. Apenas com pequena força, você consegue multiplicar essa força e amassar alguns objetos. Em câmera lenta. Isso nós temos diversos fins para essa prensa hidráulica, que pode ser tanto manual quanto motorizada. Podemos até criar aí, um braço mecânico. Veja, você consegue levantar, abaixar, ir para um lado e para o outro e pegar algum objeto. Funcionamento de várias máquinas agrícolas também, né? Retroescavadeira. É o mesmo funcionamento, o mesmo princípio, o princípio de Pascal. E agora você pode compreender o funcionamento dos freios em um carro. Com um simples toque no pedal dos freios, você consegue parar o carro. O fluido de freio vai acionar uma pastilha que, em contato com o disco de freio, vai ter o atrito, parando o carro. Aí você tem, por exemplo, uma demonstração. Falando aqui do funcionamento do freio, vemos que esse funcionamento é um tipo de prensa hidráulica, porque ao pisar aqui no freio, nesse pedal do freio, você transmite uma pressão aqui nesse freio, no pedal, para a roda, e essa força ela é aumentada, né, como na prensa hidráulica, por meio do fluido que corre aqui, nessas tubulações para as rodas, o fluido de freio. Aqui nós temos o chamado cilindro mestre e aqui nas rodas os cilindros de roda. No cilindro mestre, a pressão exercida aqui devido à força que você faz no pedal, ela é transmitida aqui para o cilindro e do cilindro essa variação de pressão, certo? Ela é transmitida para todos os pontos do fluido, chegando até as rodas, aumentando a força ali e fazendo o carro parar. Para você entender melhor, vamos aqui, Aqui nós temos a pastilha de freio, que vai entrar em contato com o disco de freio que está em rotação ali junto com a roda. E quando você acionar o pedal do freio por uma força, vamos colocar aqui força F0. Então você vai ter uma força F0 aqui. Essa força F0 vai ser transmitida aqui para o cilindro mestre outra força que nós vamos chamar de F1. E do cilindro mestre para o cilindro de roda, vamos falar que a força, nós vamos dar o nome de F2. Porque essas forças serão diferentes, né? Olha só, da F1 para F2, por exemplo,
da F1 para a F2, nós teremos que o diâmetro desse primeiro cilindro, D1, é menor que o diâmetro desse segundo cilindro, D2. Portanto, já que a variação de pressão é a mesma de um para o outro, então F1 sobre a área do primeiro é igual a F2 sobre a área do segundo. Lembra? Acabamos de fazer isso agora há pouco, né? Aqui no elevador hidráulico. A variação de pressão é a mesma. Então, força sobre a área do primeiro igual a força sobre a área do segundo. Ok? E aqui nós teremos, então, que, como essa área do segundo ela vai ser maior, então a força ela vai ser maior. Digamos que esse D1 e esse D2, vamos colocar alguns valores, e para essas forças também, se esse D1 fosse, por exemplo, 1 centímetro, se aqui fosse 1 centímetro, e aqui no D2 fosse de 4 centímetros, o quádruplo, nós vimos que para o quádruplo do raio, como naquele exemplo que fizemos, raio 4 e raio 1, então a massa acabou sendo multiplicada por 16. Assim como aquela altura, ela ficou 16 vezes menor. Então, fator 4 ao quadrado, não é isso? Então, essa força aqui vai ser multiplicada por 16. Então, de F1 para F2, nós temos uma multiplicação de 16 vezes por conta do raio ser o quádruplo do anterior. E também do F0 para o F1, essa força vai ser também multiplicada, porque isso aqui é uma alavanca, não é? Esse pedal do freio, olha, esse pedal do freio funciona como alavanca. Isso aqui é um tipo de alavanca que nós já estudamos. Aqui, por exemplo, nós temos uma distância x, daqui até aqui, ó. E daqui até lá no pedal do freio, onde o motorista vai pisar, vamos colocar 5x. 5x. Ou seja, essa força ela vai ser multiplicada 5 vezes bem aqui nesse ponto, ó. Bem aqui nesse ponto. Que vai ser justamente a força F1, não é? Portanto, de F0 para F1, já que a distância deste eixo de rotação até a aplicação da força F0 é o quíntuplo dessa distância, portanto, então, essa força F1 transmitida ali vai ser 5 vezes maior, multiplicado por 5. Olha só, se você, por exemplo, aplica uma força, digamos, F0 igual a 50 newtons. Se o F0 fosse igual a 50 newtons, qual seria a força F2 transmitida aqui para o cilindro de roda? Da pastilha de freio sobre o disco de freio, que aí vai ter aquele atrito ali, e aí o carro vai parar por atrito, vai frear, não é isso? É só você multiplicar 50 vezes 5 e vezes 16, ou seja, vezes 80. 5 vezes 16 dá 80. 80 vezes maior. 50 vezes 80 vai dar um total de 4.000. Isso aqui seria 4.000 newtons. Viu só? A diferença que faz ali de você aumentar a área. Então você multiplica, você consegue multiplicar a força aplicada. Prensa hidráulica, né? Funcionamento do freio é um tipo de prensa hidráulica. Olha, na próxima aula então, agora você já entendeu tudo isso, você pode rever esse vídeo pausadamente de novo, mais uma vez, certo? E na próxima aula ao vivo, nós teremos então algumas questões, nós faremos algumas questões sobre o assunto. Beleza? Até mais, minha gente. Valeu, abraço. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou.